Essa é a série que nós começamos domingo passado com o tema Renove. Começamos falando sobre a necessidade de renovarmos o nosso amor ao Senhor. Voltarmos ao primeiro amor. Estudando aquela carta que Jesus enviou, que João ali em Apocalipse fala a respeito de uma igreja que havia esquecido as coisas que eles faziam no início. Voltar ao primeiro amor. A renovação do amor. E hoje eu quero falar sobre a renovação da fé. Como anda a sua fé? Você se considera uma pessoa de fé? Confiante? Ou será que as circunstâncias, as lutas, as dificuldades que vêm sobre a nossa vida abalam a sua fé? Você se considera uma pessoa com uma fé absoluta, convicta em Deus, ou a sua fé em Deus anda meio abalada devido a algumas circunstâncias e você hoje se sente uma pessoa um pouco fraca? Nós vamos estudar a vida de um homem que se sentia pequeno, fraco, mas que foi chamado de valente. Portanto, se nessa tarde você está aqui se sentindo fraco, pequeno, saiba que Deus pode usar a sua vida para fazer de você uma pessoa também valente, para que você enfrente as adversidades, os obstáculos, entendendo que quem dá a vitória é o Senhor. Não é você, a sua força, a sua inteligência. Por isso que quando a gente olha a frase desse teólogo, Sproul, a peregrinação na vida cristã é uma jornada de fé. A nossa peregrinação na nossa vida com Cristo, ela nunca vai deixar de ser uma jornada de fé. Porque viver com Cristo, viver com Deus, é pela fé. Não é pelo que vemos, é pela fé. E quando nós olhamos então a vida de um homem chamado Gideão, e vamos lá para Juízes. Quando você estuda o livro de Juízes, ele nos apresenta um Deus que incansavelmente ele amava as pessoas que eram indignas do seu amor. E ele amava essas pessoas e continuava resgatando essas pessoas, mesmo elas sendo fracassadas e falhas. Quando a gente olha Juízes, nós vamos ver Deus fazendo isso. Um Deus que através dos juízes apontava para o líder, para o Salvador perfeito. O livro de Juízes no Antigo Testamento nos ensina a viver como povo de Deus, no meio de uma sociedade que oferece uma variedade estonteante de deuses. Deuses alternativos para nós adorarmos. Hoje muitas pessoas estão cercadas de deuses, como Deus da fortuna, da celebridade, da ideologia, das realizações. Portanto, quando você lê o livro de Juízes ele tem um ciclo. E esse é o ciclo dos juízes. Israel faz o que é mal perante o Senhor. Deus envia uma nação opressora, por conta da desobediência deles. Israel clama a Deus, porque estão sofrendo. Deus envia o juiz. A nação opressora é derrotada, e aí o círculo volta novamente. Israel faz o que é mal perante o Senhor, e é esse círculo, é esse ciclo que nós vemos em Juízes, em todo o livro. No outro gráfico, o povo está em paz. Só que viver só em paz com Deus não está bom. O povo se afasta de Deus, o povo peca. Vem a opressão, o povo se arrepende, eles clamam por salvação, por resgate, por libertação. Deus levanta o juiz, Deus liberta o povo está em paz e volta o ciclo novamente. Desobediência. Graças a Deus que na nossa vida não é assim, né? A gente peca, pede perdão e nunca mais peca, não é? Bem parecido, né, com a nossa vida. Esse ciclo que tem que sair. Então o povo de Deus, ele desobedeceu às suas ordens. Por isso ele permitia os problemas, as dificuldades, para que aquele povo lembrasse quem é Deus. E nos momentos ruins, o povo lembrava de Deus, clamava a Deus, e Deus enviava o juiz. E Deus levanta então um homem chamado Gideão. Depois de 40 anos de paz, para que viver 40 anos de paz se a gente pode viver numa aflição, né?
Aquele povo se rebelou, aquele povo se esqueceu de Deus, aquele povo desobedeceu a Deus. E mesmo depois de 40 anos de paz, vitória que veio depois da Débora, a juíza Débora, os israelitas não se preocuparam com as coisas de Deus. Eles, por conta da desobediência, agora eram saqueados por um povo, os midianitas. Esse povo, os midianitas, iam até as terras de Israel e tomavam deles o seu gado e as suas colheitas. O que aconteceu? Os judeus acabaram ficando cada vez mais empobrecidos. Passaram a viver escondidos nas montanhas e nas cavernas. Eles viviam agora escondidos porque estavam sendo roubados. O peso da opressão estava sobre o povo de Deus. E o que eles fizeram? O ciclo novamente. Eles clamam ao Senhor: Deus, tenha misericórdia de nós. E Deus, então, nesse contexto histórico, faz com que Gideão seja o novo juiz. Só que diferente dos outros juízes, um anjo do Senhor apareceu a Gideão, enquanto estava malhando trigo numa prensa de vinho. E a finalidade dele estar nesse lugar é porque ele estava se escondendo dos midianitas. Acredita-se que ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, lá em Juízes 8, 20, quando ele foi chamado. Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos midianitas. Mas quando a gente olha quem eram os midianitas, a pressão e opressão que eles estavam fazendo ao povo de Deus, nós vamos ver que a história de Gideão, ela é muito lembrada por um episódio interessante. Este homem, Gideão, derrotou um grande exército inimigo, com apenas 300 homens do seu lado. Foi o 5º juiz de Israel. Se a gente lesse só isso da história de Gideão, a gente ia entender que ele é um homem muito corajoso, valente. Mas quando a gente vai para a história deste homem, a gente vê que não era assim. Mas mesmo sendo um homem medroso, a história da sua vida está registrada lá em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, nós temos ali um relato de pessoas num livro de Hebreus, onde o capítulo fala dos heróis da fé. E entre todos aqueles heróis da fé, Gideão, ele é apresentado. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão. A fé que Gideão, que Baraque, que Sansão, que Jefité, que Davi, que Samuel, que os profetas tiveram. Poxa, um homem que tem o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé, era medroso, pastor? Se sentia pequeno? Sim. Mas aquele homem que se sentia incapaz, que foi citado como herói da fé, ele era medroso, fraco e cheio de dúvida. Como eu e você muitas vezes somos diante das circunstâncias. Sentimos medo, ficamos com dúvida, ficamos cheios de não entender o que Deus está fazendo, e muitas vezes somos tentados a não acreditar, a nossa fé fica abalada. É reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel. Foi o único dos juízes, de todos que Deus levantou no livro, que teve a visita de um anjo do Senhor, se apresentando a ele. Ele liderou Israel por 40 anos, e durante todo o restante da sua vida, houve paz. Ele era um líder simples. Talvez você pense que ele era um grande homem. Ele era um simples agricultor, que se tornou um líder corajoso, durante um tempo muito tumultuado de Israel. Mostrando a mim e a você que nós, mesmo sendo simples, com a nossa vida normal, com as nossas atividades diárias, podemos também ser usados por Deus. Na sua profissão, naquilo que você faz, naquilo que você tem. Ele era um simples agricultor e foi usado tremendamente por Deus. Só que olhando para a vida deste homem, a gente vê alguns erros de Gideão, que eu e você não podemos ter. Se nós queremos renovar a nossa fé, se nós queremos renovar a nossa confiança em Deus, nós não podemos fazer como Gideão.
O primeiro erro dele foi que ele olhou para as circunstâncias ao invés de olhar para Deus. E quantas vezes eu e você olhamos para as circunstâncias e não olhamos para o Deus que nós servimos? Olha o texto que fala disso. Agora, porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha ele olhando as circunstâncias, olhando o que estava acontecendo, olhando quem eram as pessoas, o inimigo que vinha roubava, que vinha oprimia. Ele esqueceu de olhar para Deus e olhou para a circunstância. Gideão estava malhando trigo, ele estava escondido, e estava escondido porque ele não queria ser roubado, enquanto Israel estava sendo atacada, saqueada pelos midianitas. Deus chama esse homem para ser o libertador de Israel. E Gideão, ele acha uma coisa: sou incapaz. Ele olha a circunstância que estava ao seu redor. Quem sou eu ser libertador do meu povo diante dessa nação, diante desses midianitas? Então ele se acha incapaz, ele treme de medo, ele tenta fugir da responsabilidade, ele julga Deus, ele olha as circunstâncias, ele está culpando Deus. É o Senhor que foi responsável de permitir que os midianitas nos atacassem. Querido, ele julga Deus olhando para a circunstância, ao invés de julgar a circunstância olhando para quem Deus é. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós julgamos a Deus porque estamos olhando as circunstâncias que estamos vivendo e esquecemos de julgar as circunstâncias olhando para quem Deus é. Diante disso que eu estou passando, eu não estou passando por nada, porque o meu Deus é muito maior. Não foi isso que ele fez. Ele olhou as circunstâncias e disse o que é Deus? Não dá certo, eu não consigo. Mas quem nunca se sentiu incapaz diante de uma tarefa grandiosa? Não sei se você já teve que fazer algo que você sentiu aquele frio na barriga, aquele medo, aquela ansiedade: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Quem nunca se sentiu incapaz? Quem nunca sentiu dúvida: será que é para mim mesmo? Será que eu sou capaz? E quando nós olhamos a Bíblia, esse livro de Deus está cheio de histórias de homens que se sentiam incapazes, mas que por conta de Deus usar a vida deles, eles realizaram grandes obras. Portanto, se você está aqui nessa tarde, e se você se sente incapaz, saiba que você é um instrumento, o melhor instrumento que Deus tem para que você faça a obra dele. Porque Ele quer pegar pessoas que se sentem incapazes, capacitá-los para que a gente faça aquilo que Deus pode fazer e nós não podemos. Basta nós estarmos diante dEle, dizendo: Senhor, estou aqui, usa-me, faça a Tua vontade. Os juízes, eles tinham a função ali de julgar, de liderar, de proteger o povo. Gideão está sendo chamado para fazer isso. E quando ele olha as circunstâncias, e ele olha os medianitas, ele olha para ele e fala assim: quem sou eu? Eu não consigo. Isso não é para mim. Portanto, querida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar de olhar as circunstâncias. Nós temos que olhar para Deus. Independente das circunstâncias, se você quer renovar a sua fé, nunca deixe de olhar para Deus, que está acima de qualquer situação adversa que a gente pode enfrentar. E ao olhar as circunstâncias, sabe o que Deus fala para aquele homem? O Senhor se voltou para ele, e o Senhor disse para aquele homem: vá com a força que você tem, liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envia. Aquele homem estava sentindo medo, aquele homem estava com dúvidas, e Deus olha para ele através do anjo e diz: vá com a força que você tem. Que força? Se ele estava pensando em desistir, é a mesma força que muitas vezes eu e você achamos que não temos, quando a gente está passando por uma situação difícil. Deus está dizendo: sou eu que estou te enviando, sou eu que estou com você. O que Deus está dizendo aqui para ele é: pare de olhar as circunstâncias, olhe para mim, sou eu que estou à frente, eu que estou enviando, eu que te capacito, eu que te dou forças. Simplesmente vá, faça aquilo que eu estou pedindo.
Mas isso não é fácil. E aí Gideão, ele cai no seu segundo erro, que eu e você não podemos ter se nós queremos renovar a nossa fé. Ele se escondeu na sua capacidade, ao invés de confiar no poder de Deus. Ele se esconde na sua capacidade, em vez de confiar em Deus. Por os seus olhos não estarem em Deus, ele não estava totalmente confiante em Deus. E aí ele faz o que nós muitas vezes sabemos fazer muito bem. Ele deu desculpa. Ele olhou para a realidade e começou a pontuar algumas coisas. Senhor, como posso libertar Israel? Como posso eu ser o juiz, libertador, líder deste povo? Meu clã, minha família é o mais fraco. De toda a tribo de Manassés, eu sou o menos importante da minha família. Quem sou eu? Ele começa a usar aquele vitimismo. Quem sou eu? Eu não consigo. Eu não tenho toda essa capacidade que o Senhor está vendo em mim. Porque ele fez o quê? Estava se escondendo, em vez de confiar em Deus. E quantas vezes a gente quer ter essa atitude de se esconder, de dar desculpas, do que em confiar em Deus? E se eu e você hoje estamos sendo desafiados a renovar a nossa fé, uma coisa que nós precisamos é confiar em Deus e parar de querer se esconder de Deus. Porque se há uma coisa que Deus vai fazer é nos capacitar, nos dar as ferramentas, nos motivar a continuar olhando para cima. Deus não deu ouvidos ao que Gideão estava sentindo, aquele medo, aquela insegurança. Ele simplesmente encorajou o seu filho. E ele disse, eu estou contigo. Sou eu quem estou enviando você. Vai nessa fé, vai nessa força. Ele insistia com desculpas. Ele acreditava que a vitória dependia mais dele do que de Deus. E Deus está dizendo, eu sou quem te envio. A vitória sou eu que vou garantir. Gideão era um homem falho como nós somos. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos algumas ideias erradas sobre fé. Muitas pessoas acham que fé é ter um pensamento positivo. Se eu tenho um pensamento positivo, eu tenho fé. Se eu acredito que vai dar certo, isso é fé. Se eu visualizo na minha mente o livramento, como vai ser, isso é fé. Se eu declaro, se eu determino, isso é fé. A fé é uma alavanca que move a mão de Deus. Querido, nada disso é fé. São ideias erradas sobre fé. E quando a gente olha para Gideão, a gente vai ver o que de fato é fé. Fé é acreditar na palavra de Deus. Diante do medo daquele homem, diante da insegurança daquele homem, olha a palavra de Deus para ele. Certamente estarei com você, disse o Senhor. Você vai destruir os midianitas. E olha o que Deus fala para ele. É como se você estivesse lutando contra um só homem. Ele olha os midianitas, ele olha tudo o que eles já fizeram, foram quase 7 anos de opressão. E aí Deus fala, você vai lutar com todo esse povo, mas é como se você estivesse lutando com um só. Vai lá, eu estou com você. Você vai destruir. Vai dar certo. Fé é acreditar nisso. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando aos olhos humanos parece impossível. Quantas coisas na sua vida talvez você não entende, você não tem uma explicação, e Deus quer que você simplesmente obedeça. E obedeça não de qualquer jeito, obedeça nessa certeza que Deus está com você. Querido, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus nos garante isso, que nós podemos vencer qualquer dificuldade, porque Ele está comigo, Ele está com você. Nós não estamos sozinhos. Mas Gideão cai em mais um erro. Mesmo diante de uma palavra dessa, sabe o que Gideão teve capacidade de fazer? Ele pediu um sinal. E quantas pessoas hoje estão buscando sinais, ao invés de confiar na palavra de Deus? Estão buscando sinais. Eu lembro logo no começo da minha conversão, lá em Guariba nós tínhamos uma igreja local, onde tinha ali uma missionária.
E ela era muito conhecida porque quando ela orava, Deus revelava as coisas e a casa dela vivia cheia de gente. Porque as pessoas iam buscar o sinal, a revelação, a direção, não se contentavam com a palavra. E quantas pessoas iam ali? E nesse início da conversão, tinha alguns amigos que queriam me convencer que eu não era batizado no Espírito Santo, que eu não tinha o Espírito Santo, que eu estava numa igreja fria, de freezer, eu precisava ter essa experiência com Deus. E algumas vezes eu fui nessa casa. Mas, irmãos, buscar sinais, ao invés de confiar na palavra de Deus, não é o melhor caminho. E Gideão fez isso. Mesmo diante da certeza de que Deus estaria com ele, ele fala o seguinte: se de fato eu posso contar com a sua ajuda, me dê um sinal de que é o Senhor mesmo que está falando comigo. E quantas vezes a gente faz isso? Senhor, se o Senhor de fato me ama, se essa porta vai se abrir, se isso vai acontecer, dá um sinal, mostra, Senhor. O que você quer, que um raio caia perto de você? Quando você pede um sinal, querido, você está dizendo para Deus: eu não acredito que a tua palavra é suficiente. Eu não acredito naquilo que o Senhor já fez. O maior sinal que Deus podia dar a nós, Ele já deu. Onde foi esse maior sinal? Na onde? Na cruz. Jesus foi enviado para mim, para você. É o maior sinal de que Deus nos ama, de que Deus se importa conosco, porque nós éramos pecadores e Jesus veio para nos trazer a salvação. E aí o povo de Deus ainda hoje vai em casas buscar revelação, vai em lugares para buscar um sinal, pede para Deus um sinal. Querido, não precisa disso. A palavra de Deus, ela é suficiente. Nessa história de Gideão, eles não tinham a revelação completa. É até compreensível que esse homem tenha pedido um sinal, porque ele estava muito envolvido emocionalmente com tudo aquilo. O povo, os midianitas, eram cruéis. Ele queria ter essa certeza de que Deus estava com ele. Mas hoje, com toda a revelação que temos, com tudo aquilo que nós já vimos Deus fazendo na nossa vida, a gente pedir um sinal para Deus, é a gente dizer para Deus: eu não confio plenamente que o Senhor é verdadeiro. Então a gente não pode ir por esse caminho. E Gideão faz isso: me dê um sinal, eu quero ter certeza. Para Gideão, o apoio, a presença de Deus, do Todo-Poderoso, não era suficiente. E quando a gente pede um sinal para Deus, é isso que eu estou falando para Deus: Senhor, tudo que o Senhor já falou, tudo que o Senhor já ensinou, não é o suficiente, eu quero mais uma coisa, mais um sinal. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado. Porque nem sempre esse sinal vem de Deus, quando você vai por esse lado. Apesar de todos os erros, a fé em Deus levou Gideão a vencer a batalha. Mas essa fé se manifestou através de duas coisas: ele foi obediente e ele foi confiante. Ele foi quebrado, ele teve que aprender isso. Eu gostei muito dessa frase: fé é seguir a Deus para lugares em que nós nunca estivemos. Por isso a gente sente medo. Fé é nós, em situações que nunca experimentamos, continuarmos confiando em Deus. Fé é nós irmos para países que nós nunca vimos, mas nós vamos, porque nós sabemos quem Ele é. Isso é fé. Hebreus 11:1. A certeza de que nós vamos viver e receber coisas que nós esperamos. A prova de que há coisas que nós nem vimos, não vemos, mas que elas existem. Portanto, há necessidade de uma obediência constante. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: está comigo nessa luta? Está comigo nesse ministério? Eu tenho um primeiro trabalho para você. Você vai tomar o segundo touro do rebanho do seu pai. Sabe aquele de 7 anos? Pega ele, derruba o altar do seu pai, o altar que o seu pai fez para o Deus Baal, e corte o poste de Acerá, que fica do lado do altar. Gideão tinha uma tarefa muito perigosa, mas que demonstrava se de fato ele seria obediente ou não. Ele obedeceu.
mesmo tendo medo, porque ele foi à noite escondido, mas ele obedeceu, ele foi lá. Ele sacrificou aquele animal, derrubou o altar do deus Baal, edificou o altar ao Senhor, cortou o poste. Mas quando os homens da cidade descobriram, ficaram irados com ele. O pai de Gideão foi procurado, porque descobriram que era Gideão. E ao ser procurado, ele intermediou a situação dizendo, olha, se Baal fosse de fato um Deus verdadeiro, ele ia se defender. Que Baal se resolva com Gideão do que aconteceu. E quando você lê a história no capítulo 6, é bem interessante, porque a fé é o ato de crer no Deus único, se submeter a Ele. Aquele homem que antes estava com medo, agora obedece a Deus e faz algo que para aquele povo era algo que não era aceitável. Quebrar o altar do Deus deles. Depois de todos os seus erros, ele se enche de coragem, ele parte para destruir os ídolos de Baal, ele constrói um altar a Deus, ele luta por Israel. E a história nos mostra que Deus sempre se moveu por meio de homens falhos. Porque fé é crer em Deus e viver por meio da palavra que procede da boca de Deus. Portanto, querido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais são as adversidades. Uma coisa eu sei, você pode continuar acreditando na palavra de Deus. Eu estou com você. Não temas. Eu estou contigo. Independente do que a gente passe, independente do que a gente não entenda diante das circunstâncias da vida, nós continuamos crendo na palavra que procede da boca de Deus, nas promessas de Deus. E nós precisamos ter uma confiança perseverante. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, você está sozinho, Gideão, não entra nessa não. Foi isso que o anjo falou? É como Deus dizendo para mim e para você nessa tarde, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, em outras traduções, homem valente. Mas aquele homem era medroso, era fraco, se achava incapaz. E Deus olha para ele e diz, eu estou com você, homem poderoso, mulher poderosa, poderoso guerreiro. Esse é o Deus que nós servimos. Mesmo apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, a gente olha para nós e diz, Senhor, quem sou eu? Eu não mereço as bênçãos que o Senhor tem derramado. Quem sou eu para suportar tudo isso que o Senhor tem permitido? Deus, na sua palavra, nos diz, eu estou com você. E nós precisamos ter uma confiança perseverante nessa promessa. E confiança perseverante não é hoje, não é só amanhã, é sempre. Já fala, perseverante. Vai ter momentos que vão ser mais fáceis de ter essa confiança. Vão ter momentos mais difíceis de ter essa confiança. Mas nós continuamos confiantes. Confiantes no Senhor. Quando a gente olha a história, examina a história, era humanamente impossível vencer os midianitas só com 300 homens. Os midianitas oprimiram os israelitas por 7 anos. E por conta de uma ordem de Deus, o seu exército, mesmo sendo inferior aos seus inimigos, estavam cercados pela fé. Eles confiaram na vitória. Crer que o Senhor do universo está do nosso lado é mais do que suficiente para nós termos qualquer vitória. Querido, passe o que for, seja o que for que você esteja enfrentando, crer que o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, está do seu lado, é mais do que suficiente para que a gente possa alcançar a vitória. Não importa o quão improvável parece ser, possível isso acontecer, o Deus Todo-Poderoso está conosco. Como eu vibro quando eu vejo testemunhos de pessoas que passaram por situações difíceis na saúde, que os médicos, os profissionais de saúde chegam até ele e dizem assim, olha, não tem jeito. Você tem uma religião, reza, ora, bate tambor, cada um fala de um jeito. Aí aquela família faz o quê? Eu respeito,
a sua opinião como profissional, mas eu tenho um Deus que pode mudar isso. E o que acontece? O milagre acontece em alguns casos. Por que só em alguns casos e outros não? Nós não sabemos. Mas em alguns casos esse milagre acontece. E esses profissionais, eles têm que se render ao quê? Que foi alguém muito mais superior do que eles. Alguns se rendem, reconhecendo que foi Deus. Algum segredo da medicina, mas entendendo que mesmo quando é algo muito improvável, Deus pode fazer aquilo que o homem não pode. Deus pode fazer o impossível. Portanto, a vida cristã não significa que a gente não vai sofrer. Vida cristã é ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos no meio do sofrimento. Não é que você nunca vai ter enfermidades. A gente tem irmãos aqui que estão sofrendo a questão da saúde. Mas eu sou crente, pastor. A gente vai passar, a gente vai adoecer. Mas nós temos uma certeza, isso ninguém tira de nós, de que nós nunca estaremos sozinhos no meio do sofrimento. No meio das enfermidades, no meio das crises, das lutas, Deus estará ali comigo, com você, dizendo: estou contigo, seja valente, passe por isso, se levante, mesmo quando você não tem nenhuma motivação de levantar da cama, com a força de Deus, se levante mais um dia, viva mais um dia, dê mais um passo. Momentos difíceis vão aparecer nas nossas vidas, mas a grandeza de Gideão não se encontra na sua força, não se encontra na sua inteligência, não se encontra na sua autoconfiança. Jesus, Ele nos concedeu fé, a fé que precisamos para obedecer, para confiar. Você se lembra agora de alguma circunstância que sua fé foi abalada, ou tem sido abalada? O que você aprendeu com tudo isso? A Bíblia, quando a gente estuda Juízes, a gente não vê nada sobre a aparência física de Gideão, o jeito dele falar. Gideão se destacou na história, não por ser um grande homem de Deus, mas por ter um grande Deus do seu lado. Muitas pessoas querem ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, mas não querem ter esse Deus do seu lado, esse grande Deus do seu lado. Querido, como anda a sua fé hoje? Como anda a sua confiança hoje? A vida cristã, ela só é vivida do começo ao fim pela fé. Não tem outro jeito. Como você tem reagido diante das crises, em determinados momentos de dificuldades? A fé pode ser ou fortalecida ou enfraquecida. E sabe qual é o segredo? Para ou ser enfraquecida ou fortalecida? Onde os seus olhos estão. No momento das crises, onde os seus olhos estão? Se estiver nas circunstâncias, ela vai ficar enfraquecida. Se estiver em Deus, ela vai ser fortalecida. E Deus nos convida hoje a renovar a nossa fé em obediência e confiança. Portanto, querido, renove a sua fé. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude, porque tem momentos em que a gente não encontra forças nenhuma. Talvez você ouve tudo isso e você fala: nossa, parece ser tão fácil para o pastor. Não é fácil, o pastor não sabe o que eu estou passando. Para Gideão também não foi fácil vencer os seus medos, vencer as suas dúvidas, ser líder daquela nação, vencer os midianitas só com 300 homens. O que nós não podemos é olhar as circunstâncias. Portanto, querido, olhe para Deus, feche os olhos, repita comigo essa oração: Senhor meu Deus, me perdoe pelos momentos em que os meus olhos estão nas circunstâncias e não no Senhor. Quando os meus olhos estão nas dificuldades, não nas promessas do Senhor. Nessa tarde, eu quero renovar os meus votos de amor e de fé no Senhor. Aumente a minha fé, fortaleça a minha confiança, ajude que os meus olhos estejam só no Senhor. E obrigado por saber que o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. Amém.
Vamos cantar? Vamos declarar que pela fé nós vamos continuar? Louve o Senhor.